Amigos internautas do Centro Espírita Caminho de Luz, estamos aqui para mais um programa Dicas de Leitura Espírita. Nesse momento, estamos trabalhando as obras básicas de Allan Kardec. São pequenas informações com o objetivo único de motivá-lo à leitura de algumas obras e trazer a você a boa literatura espírita, sempre recomendando, indicando algumas obras que nos ajudam na nossa caminhada nos passos da vida terrestre, como diz o querido Espírito Camilo, pelas mãos de José Raul Teixeira. Os passos que estamos traçando com letras, com livros, com obras que vão iluminando os nossos dias, sendo o suporte da nossa jornada. Hoje nós vamos comentar, vamos falar da obra básica que fecha o Pentateuco kardeciano, a Gênese, de Allan Kardec, que traz vários comentários e faz o desdobramento da parte científica do Livro dos Espíritos. Nós já trabalhamos os outros aspectos do Espiritismo, o aspecto moral, religioso e evangélico segundo o Espiritismo, trabalhamos o aspecto filosófico em O Céu e o Inferno, e agora em A Gênese, Kardec trabalha o aspecto científico. A partir do Livro dos Espíritos, ele estabelece uma ampliação da ligação do Espiritismo com a ciência. E é uma obra monumental. É uma das obras que serão descobertas a partir de agora pelo mundo científico, porque Kardec adiantou desde há muito tempo que ela estava adiante por interpretar a metodologia da ciência espírita, que é a metodologia dos espíritos e não dos homens. E, por sinal, diferente, tem os seus pressupostos, porque analisa as relações entre o mundo visível e o mundo invisível, como está em O Livro dos Espíritos. Então, em A Gênese, nós encontramos um compêndio onde Kardec trabalha aspectos da ciência espírita e nos convida para uma viagem pela ciência imperdível. Muita gente diz para mim sempre: ah, Marco, mas é muito difícil, está longe de ser difícil. É uma linguagem sóbria, mas não é uma linguagem difícil. É uma linguagem bastante fluida. Você vai lendo e vai compreendendo. Evidente que algumas vezes serão requisitados conceitos de física, de química, alguns conceitos de biologia, de astronomia. Que bom, porque nos força a pesquisar. Nós vamos pegar o livro de física, o livro de química, vamos lá no Google dar um buscar no conceito, vamos buscar física quântica, vamos ler um livro de física quântica e vamos nos aprimorando na ciência. Vamos penetrando em conhecimentos que vão enriquecendo os nossos espíritos. Quando as pessoas dizem é difícil a leitura, eu fico com a ideia de que, na verdade, está faltando um pouco de vontade de estudar coisas que não são tão agradáveis. Não é uma questão, eu gostaria de estar lendo uma coisa mais suave, porque eu já trabalho durante o dia, mas o espírito vai se acostumando com esse tipo de conhecimento. Raul Teixeira nos diz que hoje os espíritos mais inteligentes, os gênios encarnados na Terra, utilizam 2% da nossa capacidade de inteligência, capacidade cerebral. Nós, os seres mais normais, utilizamos 0,4% e olhe lá da capacidade cerebral. Então nós temos que desenvolver o nosso cérebro, o nosso intelectual. Nós estamos vivendo um momento que nós precisamos ampliar o nosso escantilhão de conhecimento, ter interesse em física, em átomos, em química, em astronomia, a relação entre os corpos celestes, gravidade, lei de gravidade, entender esses conceitos. Porque, gente, convenhamos, lá na escola, no ginásio, no colegial da minha época, você dá o golpe para tirar a nota da prova, para passar de ano, beleza. valeu a pena, passei, eu ia ser isso, ia ser aquilo, minha profissão não precisava tanto
tanto daquilo. Mas com o passar dos anos nós fomos vendo que as nossas profissões precisavam. E eu preciso daqueles conhecimentos de forma mais profunda. Alguns de nós precisou na profissão de estatística. Precisou de estatística. Precisou conhecer esses conceitos de estatística para fazer um indicador de qualidade, de gestão. Eu precisei de física, física quântica. Quantos de nós precisou de química, de entendimento dos átomos, de biologia, os médicos, o pessoal da área de saúde? Então acaba que eu acabo precisando utilizar desses conceitos. E hoje esses conceitos estão se interligando. E eu preciso entender, eu estou falando de computador quântico. Então, para entender a internet aqui um pouco, eu vou precisar de computador quântico. E eu fui estudar o que era computador quântico. Eu falei numa palestra recentemente que, nossa, mas você, lógico, eu quero entender o que vem pela frente. E Kardec nos traz para esse mundo, essa necessidade de eu me interessar pela ciência. Então, quando eu amplio a minha mente, eu me plugo no mundo de hoje, onde eu estou com carro elétrico, onde eu estou com salto quântico, onde eu estou com vários conhecimentos, com o mundo de vírus, de bactérias, permafrost, meio ambiente, camada que envolve a Terra, eu começo a ver a necessidade de ampliar o meu conhecimento. E a Gênese é o ponto de união entre a ciência dos homens e a ciência espírita. E eu saio na frente. Porque aqui em Gênese, ele trabalha de forma científica o caráter da revelação espírita. Eu reputo o capítulo 1 como um dos mais importantes da doutrina espírita, porque ele estabelece a base do caráter da revelação espírita. Ela não é nem isto nem aquilo que as pessoas dizem. Ela é o que ela se apresenta para estudar as relações entre o mundo visível e o mundo invisível. E os fenômenos que se originam desta relação entre o mundo visível e o mundo invisível. É uma ciência própria. Então, o caráter da revelação espírita é tirar o véu daquilo que estava obscurecido por parábolas ou por dogmas desta ou daquela religião humana. O espiritismo é a religião dos espíritos. Portanto, é um caráter diferente e não pode ser medido pelos pressupostos da metodologia das universidades ou da ciência dos homens, o que de saída já coloca qualquer observação sobre a ciência espírita ou do espiritismo que se faz, já coloca de lado, porque os pressupostos são dos espíritos, estão lá no livro dos espíritos. E Kardec nos convida então por uma viagem fantástica. Ele trabalha a existência de Deus, a providência divina, a natureza divina. Depois ele adentra por discussões sobre o papel da ciência no nascimento do mundo, na gênese planetária. Ele adentra por esses caminhos, né? Fala dos sistemas do mundo, tem tanta coisa boa, e entra pelo capítulo que eu gosto muito, o capítulo 6, a uranografia geral. Uranografia, ele faz uma radiografia do espaço e do tempo. Ele viaja. E o pessoal, quando vê Star Wars, vê esses filmes todos do universo que tem hoje, que eu gosto de ver muito, porque eu me lembro de uranografia geral. Porque eu viajo pelo espaço, eu entendo, consigo ver como que o mundo está povoado, habitado, aquilo para mim é muito real, porque nós estudamos a Gênese. E lá está o espaço e o tempo. Imagina você trabalhando com jovens na casa espírita, falando, comentando. Eu sempre olho para os filmes de Star Wars e vejo como vai ser o mundo. O carro voador. O primeiro Star Wars é de 1977. Eu olhava aquilo e dizia, nossa, que interessante. E hoje nós estamos vendo o carro voador. Está quase pronto, quase sendo lançado pelo Uber com a Embraer, o carro voador. A Toyota também já está fazendo, a Hyundai, a Apple, o Google, todos trabalhando. Já há licitação no Brasil para a aerovia para os carros em São Paulo, para que eles possam voar entre os prédios. E Kardec faz essa radiografia lá atrás, nos abrindo espaço para isso aí.
E ele trata dos cometas, das estrelas, do esboço geológico da Terra, fala dos períodos que existiram. E lá na frente, ele vai tratar das mudanças do globo que nós estamos vivendo hoje. Fala do envelhecimento da Terra, das fases da Terra. E entra pela discussão científica dos milagres de Jesus, de tudo aquilo que fala sobre Jesus. E adentra pela lei dos fluidos, lá no capítulo 14, o monumental, quando ele fala do perispírito, da formação do perispírito, dos fluidos, e define a mediunidade de forma científica, o passe espírita. E nós vemos muito espírita falando bobagem, né, sem ter estudado. E Kardec, lá em Gênesis, ele trabalha a questão do magnetismo, da água fluidificada, trabalha a ação do passe, que é a mudança, a transformação da molécula mal sã por uma molécula sã. Tão somente isso. Qualidade de fluido, quer dizer, se eu tenho qualidade moral melhor, melhor a qualidade do meu fluido, melhor a minha magnetização, minha atuação sobre os espíritos que cercam aquele que me procura para receber o passe. E por aí ele vai tratando de obsessão, possessão, como é que é essa ligação fluídica, os processos de catalepsia, como é que são as aparições, as visões, e por aí vai até chegar no estudo da obra de Jesus, dos fenômenos de Jesus à luz da ciência espírita. Ou seja, uma obra imperdível para quem quer ser o cara na hora que alguém te falar como é que Lázaro saiu do túmulo, como é que ele curou os leprosos, como é que Jesus multiplicou os pães. E você vai ser o cara, porque aqui em Gênesis, Kardec nos explica pelas leis de fluidos, explica as obsessões, a catalepsia, o sonambulismo. Olha que obra, hein? Quanto assunto para nós estudarmos. Nós fomos do átomo para o espaço. Estamos vindo do espaço para a intimidade fluídica do espírito. Que viagem! E ouço espíritas dizendo, eu não li porque é muito difícil, é muito chato. Vai lá, gente, lê logo a Gênesis. Aproveita que nós estamos num período de transição onde ocorrerão vários fenômenos sísmicos e geológicos. E aí você diz, eu já sabia, eu tinha visto na Gênesis, eu sabia como ia acontecer. E você vai gostar muito dessa leitura. Estude na sua casa espírita, coloque no roteiro de palestras e você vai ver o ganho de qualidade do seu passista, do seu médium, porque ele está esclarecido. Não é só coisa que ele ouviu dizer, ou que alguém criou teorias para dizer, e você pergunta, você estudou a Gênesis? Não, mas é porque era da minha mãe assim, veio do centro do seu fulano, e a gente faz sempre assim. E às vezes faz errado. Estude lá, ouça o nosso vídeo. Se você gostou, difunda, coloca para as pessoas ouvir. Quando você for caminhar, bota no podcast, olha, são 13 minutos, passa rápido e você vai ter algumas informações. Que a paz de Jesus envolva todos nós. Fiquemos em paz. Vamos lá, gente. Vamos em frente com Deus, Jesus e Kardec.